Olá, sejam todos sempre muito bem-vindos. Bom, vamos seguir nessa conversa a respeito da lógica, a lógica que ganha tantos contornos dentro da filosofia, que faz com que a gente não fique ali retido apenas às colocações e as contribuições de Aristóteles, embora quando a gente pense em termos de lógica, o principal nome que vem à nossa mente é o dele, mas nós temos alguns outros nomes tão importantes quanto e que a gente não pode deixar de considerar. Dentro desse contexto surge o que nós chamamos de lógica transcendental. E o que seria essa lógica transcendental? É a evolução da própria lógica. Tem uma colocação que eu gosto bastante, que é quando nós focamos em algo, nós transcendemos, nós evoluímos. Então, a lógica transcendental é essa evolução da própria lógica. Bom, então, na Idade Média, o que a gente tinha a observar dentro desse contexto da lógica? A lógica era a ciência de todas as ciências. Ali, no contexto da Idade Média, o que orientava todos os segmentos era a própria lógica. Porém, dentro desse contexto, ali na Idade Média, a lógica passou a ser objeto de estudo de vários filósofos. E é nesse ponto que surge essa lógica transcendental e ela traz outros contornos, outras nuances, além daquela que nós já conhecemos do Zenão e do Aristóteles. E com isso, o método indutivo ele ganha visibilidade, porque até então o que nós tínhamos era um raciocínio dedutivo. Então tudo partia do pressuposto da comprovação. Então tudo tinha que ser muito bem definido, muito bem colocado. Com essa análise dos filósofos frente a essa expansão da lógica ali no contexto da Idade Média, o método indutivo ele ganha uma certa atenção, porque dentro da ciência moderna, o que começa a ganhar destaque é o método experimental. Então, o método indutivo ele não poderia ser deixado de lado nesse momento, porque qual que vai ser a grande estratégia dentro do método indutivo para a lógica? Então, eu vou partir da observação de leis gerais para um grande volume de casos particulares e assim eu ter uma conclusão. Ou seja, então eu vou observar uma situação geral. Dentro dessa situação geral, eu vejo que eu vou ter vários casos particulares que seguem esse parâmetro. E disso eu vou chegar aos fenômenos particulares. Então eu preciso sair do geral para o particular. Então, o método indutivo me permite isso, caminhar do geral para o particular. Então, eu não preciso dessa taxatividade que até então era o que acontecia, porque agora com a ciência moderna eu tenho esse outro olhar. O método experimental ele me permite essa certa liberdade de agir. E com isso, nós vamos ter a matematização do conhecimento. E dentro dessa matematização do conhecimento, nós vamos ter
alguns nomes já conhecidos. O primeiro é o Leibniz. O Leibniz, ele vai falar que a álgebra é o pensamento, a álgebra do pensamento, perdão, do uso dos símbolos. Ou seja, então eu preciso, é como se eu tivesse uma organização do meu pensamento. Então, diante do que nós já conhecíamos da álgebra, então nós já temos esse estudo prévio, já havia ali para o Leibniz, e a álgebra do pensamento vai me permitir esse uso dos símbolos, numa tentativa dessa facilitação, dessa organização, dessa sistematização, ok? Eu vou ter também Hobbes falando que o raciocínio é um cálculo das ideias, ou seja, então tudo voltado para a questão da matemática, a matemática como uma organização dos fatos, como uma organização da própria linha de raciocínio de cada um dos indivíduos ali daquele meio. Mas o nome que realmente chama a nossa atenção quando a gente discute a lógica transcendental é Kant. Kant, ele vai fazer uma série de colocações para nós muito importantes nesse contexto, e ele vem propondo limites e possibilidades para o conhecimento humano. E quando ele propõe limites e possibilidades para o nosso conhecimento, ele propõe essa nova lógica, a lógica transcendental. Para isso, eu vou precisar de uma razão teórica e uma razão crítica. E a razão teórica é essa razão que vai me possibilitar chegar ao conhecimento. Em contrapartida, a razão crítica, ela vai me facultar essa moralidade. Dentro dessas duas vertentes de razão, eu vou ter objetos de conhecimento, que é o noêmono e o fenômeno. O noêmono são as coisas em si, ou seja, não tem uma organização mental. Então, são só as coisas como elas são, sem nenhum parâmetro, sem nenhum critério de racionalidade, sem muita organização. O fenômeno são as coisas organizadas pela razão. E dentro disso surge uma investigação transcendental. E o que é que essa investigação transcendental ela nos permite? Ela vem nos falar do modo como nós conhecemos as coisas, os fatos, as estruturas, ou seja, como nós lidamos com o próprio conhecimento. E disso podem surgir formas puras. As formas puras decorrentes da sensibilidade, aí nós estamos falando de espaço e tempo, ou do entendimento do intelecto. A essas formas puras derivadas do entendimento e do intelecto, elas vão compor 12 categorias, subdivididas em 4 grupos, que são quantidade, qualidade, relação e modalidade. E o que o Kant ele quer nos mostrar com essa lógica transcendental? Ele fala que o conhecimento ele deriva da nossa intuição. Ou seja, o conhecimento está muito voltado com a nossa sensibilidade, o modo como que a gente lida com os fatos, como que nós percebemos as coisas, como que nós agimos diante de certas circunstâncias. Então, para o Kant, o raciocínio, embora a questão da lógica formal ela seja muito forte, mas se eu estou falando de uma lógica transcendental, eu vou pegar um embasamento na lógica informal que ela vai ser
muito importante nesse momento. E a lógica transcendental, na percepção do Kant, ela vai ter uma subdivisão. E essa subdivisão ela vai ser em analítica transcendental ou dialética transcendental. A analítica transcendental, ela vai me falar do estudo das categorias do entendimento. E esse estudo dessas categorias já vai ser uma análise de acordo com todos os ensinamentos aristotélicos. Então, é como se fosse um estudo da lógica sobre a percepção de Aristóteles, do modo como ele preceituou. Já a dialética transcendental vai ser um estudo da razão ao tentar ultrapassar o seu limite. Então, é quando a gente quer superar as nossas possibilidades. Só que dentro dessa dialética transcendental tem a antinomia da razão. Por quê? A lógica transcendental ela vem para nos mostrar que nós precisamos tentar superar todos esses limites e possibilidades. Mas tem algumas coisas que não tem não uma lógica, uma regra, mas não tem um denominador comum. A gente não vai conseguir chegar a uma resposta, porque nós sempre vamos ter uma tese e uma antítese, ou antítese. Por quê? Quais que são essas ideias cosmológicas que o Kant traz para essa dialética transcendental, para a gente tentar superar as nossas possibilidades, a nossa razão e aí superar a nossa própria capacidade de raciocínio. Aí ele traz exemplos: Deus, mundo, alma, liberdade. Então eu vou conseguir, todo mundo vai conseguir transcender em relação a qualquer assunto que seja, a qualquer temática que seja, a qualquer conflito, porém, sabendo que a gente sempre vai ter um ponto contrário. É como se nós sempre encontrássemos com alguém com um pensamento divergente do nosso. É como se eu defendesse a ideia de que há uma total liberdade no mundo, no agir do ser humano, enfim, pregasse todas essas ideias favoráveis à liberdade, de que a liberdade existe, enfim, mostrasse uma série de pontos provando essa liberdade. E vem uma pessoa e contrapõe todos os pontos que eu mostrei. Mas não, e ela simplesmente fala assim, não existe liberdade. Por isso e por isso. E ela contrapõe todos os meus pontos, todos os meus argumentos. A mesma coisa a questão do mundo. O mundo, ele é infinito, ele é interminável, tem uma questão de espaço-tempo que é intransponível, que não sei, eu discorro sobre várias teorias na minha tese. Na antítese, vem alguém e contrapõe todos os meus argumentos. Então, é quando eu sempre encontro algo ou alguém com um ponto de vista contrário. Então, a gente vai conseguir transcender? Sim, claro, sempre. Basta a gente focar. Quando nós focamos, nós transcendemos. Mas, sabendo que eu posso ter um posicionamento contrário. E aí eu preciso saber estar preparada para lidar com isso, para ouvir, para ver, para entender aquela outra colocação. E entender que pode ser que o meu ponto de vista, a minha colocação, ela não seja assim tão viável, tão concreta. Mas o foco eu preciso entender que eu tenho que ir
além dos meus limites, além das minhas possibilidades, das minhas potencialidades. Eu tenho que me explorar ao máximo. Eu tenho que elevar as minhas potencialidades até o máximo que eu conseguir. Eu tenho que me forçar ao máximo para que eu consiga atingir tudo aquilo que eu posso ser em termos de atingir o conhecimento. Então eu tenho que me forçar, eu tenho que me estimular, buscar práticas, atendendo, obviamente, aquilo que melhor cabe a mim, porque o que atende às minhas expectativas, o modo como eu absorvo e lido com as coisas, talvez não é o modo como o outro consegue. A exemplo, a questão do estudo. Para que eu consiga aprender, eu preciso escrever, depois eu preciso ler. Tem pessoas que, se elas simplesmente prestarem atenção ao ouvir, elas já guardam aquilo para sempre, aquilo já fica registrado. Então, essa é a questão do soft skills, que a gente precisa entender qual é a metodologia que melhor nos atende. Diante dessa metodologia que melhor nos atende, vamos buscar maneiras, medidas para que a gente possa transcender nessa lógica dentro desse pensamento, desse método indutivo. Bom, espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham entendido. Se vocês gostaram, já sabem, deixem o gostei de vocês, se inscrevam e compartilhem, tá bom?